nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs que nos acompanham, nós temos neste último vídeo meditado sobre a primeira parte ainda do Manual Fio de Ouro, no capítulo 16, que fala sobre o sentido do sofrimento. E aí, como acréscimo a esta meditação, nós temos feito uma meditação tirada de um autor que eu tenho apreciado, é o senhor Mauro Magatti e a sua esposa Chiara. Então, no último vídeo, nós meditamos sobre a realidade da técnica, a tecnologia, a ciência, que se arvora, digamos assim, pretende ser essa nova maneira de superar a dor, superar o sofrimento. E a gente disse, graças a Deus, que com a inteligência humana, dom de Deus, o ser humano vai, aos poucos, eliminando aquela dor, aquele sofrimento, que é possível. Mas sempre haverá um espaço para a humanidade ser chamada a ser mais humana, digamos assim, diante de um sofrimento que a gente não pode evitar, coisas que acontecem na vida até pela própria condição humana de fragilidade. E aquilo que a gente tem vindo meditando é que o sentido é este mesmo. Qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja a dor que bate à nossa porta, nós podemos encontrar um sentido quando a gente aproveita essa situação para nascer de novo, para se tornar um homem melhor, uma mulher nova. Essa tem sido a nossa meditação. Hoje, a gente continua, portanto, dizendo o seguinte: o canto da serpente nos leva a sentir-se desconfortável com o real da vida, que é preciso expandir a vida com o outro. Então, o canto da serpente é aquele: vós sereis como deuses, disse a serpente para Eva, referindo-se a ela e a Adão. Vós sereis como deuses, se comerdes do fruto proibido. Então, o canto da serpente é quase que dizendo para Eva e Adão: não vale a pena muito ser humano frágil. A gente pode descobrir uma maneira de não precisar mais de ninguém, de nos tornarmos superpotentes. Muito bem. Este sonho de sentir-se superpoderoso, uma divindade, portanto, nos leva a sentir-se desconfortável com o real da vida. O que é o real da vida? Por exemplo, é a lei biológica de nascer, crescer, desenvolver-se, envelhecer. Este é o real da vida, e parece que a gente não fica mais bem com este real da vida. Depois, qualquer outra circunstância que a gente pode dizer assim, quando a dor bate à nossa porta, é uma realidade da vida e a gente se sente desconfortável com isso. Claro que existe um desconforto natural, digamos assim. Esse desconforto que a gente está falando aqui, a gente não aceita isso, tá bom? Fica revoltado com isso, ressentido com a vida. E aí que entra o canto da serpente. Vós sereis como Deus. Vamos encontrar uma maneira da gente não precisar mais de ninguém, do apoio de ninguém, não precisar mais nem de sentido, porque a gente não vai ter mais nenhum sofrimento, então a gente não vai nem buscar sentido. Vamos tentar encontrar essa maneira. Vós sereis como deuses. É o canto da serpente. E aí a gente fica desconfortável, não aceitando mais a lei da criação. Pois é, qual é o real da vida? É precisar. Precisar significa eu não sou absolutamente autônomo, independente. Ninguém é uma ilha. Ninguém é uma ilha. Mas o canto da serpente quer fazer a gente dizer para nós mesmos que nós somos uma ilha. E se nós pudermos, sermos uma ilha, não precisar de ninguém. Qual é o real da vida? Expandir a vida com o outro. Então, quando a dor bate à nossa porta, é isso que a gente está tentando meditar, com a graça de Deus,
nós somos convidados a expandir a nossa vida, sempre com o outro. A frase que nos acompanha é aquela de São Paulo, né? Quando eu sou fraco, então sou forte. Como é que eu sou forte sendo fraco quando a dor bate na minha porta? Porque aqui eu sou chamado a encontrar pessoas, a aceitar ajuda, por exemplo. Muito bem. Na página dessas minhas folhas, o Real da Vida, portanto, nos convida a gente se fazer acolhida. Essa expressão significa que quando a dor bate à minha porta, eu sou convidado a se fazer acolhida, a ser acolhido por outro. Eu me torno uma acolhida. Eu, portanto, sou acolhido por outro. Sou acolhido pela outra pessoa quando a dor bate à minha porta. Olha, gente, existe algumas, porque até agora a gente tem visto a meditação sobre o sofrimento, que existe pela própria ordem natural das coisas, né? Como eu falei, por exemplo, o envelhecimento, os achaques, as enfermidades, acidentes, né? Desemprego e catástrofes naturais ou sociais, revoluções, problemas de relacionamento. Quando eu digo relacionamento, não é por maldade que eu estou dizendo, é a própria natureza das coisas. Por exemplo, a mãe que sofre muito porque ficou só porque a filha casou e o marido viajou e levou. Muito bem. Agora existem dores que vamos chamar não naturais. Diante da dor, nós temos duas alternativas: apagar-se, a gente sucumbe, né? Ou renascer. Renascer significa pôr-se em movimento. Isso aqui é bonito, para um inédito pessoal. Inédito é aquilo que a gente não conhece ainda. A gente pode até dizer aquilo que nem existe ainda, mas existe o inédito pessoal. Eu sou chamado a entrar numa nova dimensão, me tornar uma nova pessoa quando a dor bate à nossa porta. Ou eu posso ficar ressentido ou deprimido, apagar-se como pessoa, quase que dizendo não vale mais a pena viver com entusiasmo. Muito bem. E são essas dores não naturais, né? Alguém disse que o natural é o filho fazer, por exemplo, o velório dos pais. Mas quando é o contrário, alguém diz que é antinatural, né? Quando a mãe faz o velório do filho. São circunstâncias que saem fora daquela ordem natural das coisas. Então, tem um senhor que ele era portador de deficiência visual, não sei se nós já falamos disso antes, que ele dizia que aquela cegueira que ele adquiriu tornou-se como uma lente de aumento. Ele tornou-se uma lente de aumento. Em que sentido? Ele viu com mais verdade, mais rapidamente, uma situação da vida que quem não experimenta deficiências, só vai experimentar isso lá quando ficar velhinho. Mas ele muito novo, porque ele adquiriu a cegueira, essa deficiência, ele foi como uma lente que ele viu logo aquilo que os outros irão ver depois. O que é que ele viu? A fragilidade da vida. Isso ele viu logo. Então, essas dores, esses sofrimentos, eles positivamente, a gente pega positivamente, tem essa chance de nos dar essa chance de ver mais imediatamente a fragilidade da vida. Na filosofia, eles podem usar essas palavras, ver o nada. Às vezes a gente canta um pouco, né? Eu não sou nada,
mas do pó nasci. Positivamente, esse nada a gente chama o meu estado, a minha condição de criatura. Ora, se eu sou criatura, eu não tenho a total força em mim, eu dependo do Criador. Então, as circunstâncias de dores, de sofrimentos, nos remetem a isso, a gente se considerar como ser criatura, no sentido que nós não temos todas as forças. É bom que a gente pegue isso de uma maneira positiva, tá bom? Significa, realmente, se eu sou um homem verdadeiro, eu reconheço que preciso do meu Criador, para quem é religioso. Para quem não é religioso, diz: eu preciso da minha família, preciso do apoio dos meus irmãos. Muito bem. Depois, quando eu sou fraco, então sou forte, que é a frase que nos acompanha, né? Significa que eu passo a esperar o seguro em outro de mim. Uma expressão um pouco estranha, a gente pode dizer, mas quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Então essa força, São Paulo, o apóstolo, que cita essa frase, está dizendo que encontrou uma força, mas não nele, em outro chão, mas ele se sentiu forte. Isso aí parece um paradoxo, né? Parece uma frase que não combina. Quando eu sou fraco, então eu sou forte. Mas é porque ele descobriu que tinha esse outro chão que ele não pisava. Ele descobriu a força dele em outro. Para São Paulo, a gente sabe, né? No Senhor. Muito bem, eu gostaria de citar, nos meus apontamentos, aqui na página 11 a 12, o primeiro, segundo e terceiro parágrafos, né? A vida viva é uma vida cheia de entusiasmo, digamos assim, né? Espera com confiança que, alongando o passo, encontrará a terra firme. Há uma passagem a ser feita, um umbral a passar, um caminhar no meu vazio. Significa um caminhar de uma maneira que eu não me apego mais ao meu ego, digamos assim, né? Há um movimento de crédito, de confiança, no qual a confiança conta, pois afinal a vida não deixa de ser uma suspensão no vazio. Nesse sentido, trata-se de perder certa vida a fim de encontrar a vida. Jesus disse, né? Quem perder a sua vida por causa de mim, encontrará. Nós podemos encontrar uma vida quando deixamos outra. E quando a dor bate à nossa porta, nós somos convidados a isso, a encontrar esta nova vida. Por isso que eu estava dizendo que tem um umbral a passar, um caminhar que é fora das minhas seguranças. A gente chamou aqui caminhar no meu vazio, caminhar fora da minha segurança, portanto é caminhar em direção a outro. Há um movimento de crédito, confiança, eu confio que eu vou pisar em terras firmes, no qual a fé conta. Neste sentido, trata-se de perder certa vida a fim de encontrar outra. Fazer tal movimento custa-nos, porque somos por demais metidos a senhores absolutos da própria vida e nos comportamos como que em aversão ao chamado que a realidade nos faz. Muito bem, meus irmãos e irmãs, o que é que nós temos meditado aqui? Como nós somos por demais metidos a senhores absolutos da própria vida e nos comportamos como que em aversão ao chamado que a realidade nos faz, em aversão significa assim: a realidade está me chamando, eu não vou aceitando, né? O exemplo clássico é da minha idade. A minha idade está chegando, mas eu não aceito. Eu continuo me metendo a jogar bola, jogar futebol, tal como joga um adolescente ou um jovem. E eu já tenho 65 anos, vamos supor. É impossível isso. Eu tenho que acatar a minha nova realidade.
Não posso ficar em aversão à realidade, né? Muito bem, então é difícil fazer esse movimento, é por isso. Acatando o chamado em questão, agora se eu aceito todas as batidas, né? Quando a dor bate à minha porta, novas realidades surgem na minha vida. Pode ser uma decepção também, acontecer uma decepção, uma traição de um amigo, novas realidades surgem, as minhas forças que não dão mais, e por aí vai, né? Acatando o chamado em questão, se eu aceito isso, passagens são feitas e caminhos são iniciados, porque se tem dado atenção à solicitação. Mesmo quando outra pessoa me chama a atenção porque eu não fui tão honesto, tão honesta, não é isso? É um chamado, eu estou sendo chamado a uma nova dimensão. O chamado, no entanto, é no sentido de nos dispormos para além do nosso ego. Ego é o eu, mas é um eu mesquinho, não é um eu que se abre a outra pessoa, não se abre à realidade. O ego é o eu mesquinho. Negar tal chamado que a vida nos faz significará enclausurar-se, negar-se a confiança na vida que vem antes de nós, que nos segue e continua depois de nós. A experiência aqui, uma vez eu pensei que é a experiência tipo de um avô, de uma avó. Ela é uma senhora de idade, ela percebeu que recebeu a vida de quem? Dos pais dela. E essa vida ela transmitiu para os filhos dela. E ela assiste ainda essa vida dela seguir à frente, através dos filhos, nos netos dela. Então o chamado é para a gente se abrir a esta, não se fechar, mas aceitar que recebemos a vida está conosco e a gente passa adiante esta vida. Muito bem. Então nós vamos nos dispor para além do nosso ego, né? Não há outra alternativa, a única maneira de estar vivo dentro da vida é depor-se, não como anular-se, mas reconhecendo a vida presente para além de eu mesmo. Muito bem, a fé. Acima terminamos por chamar de fé ao movimento da vida, que faz a vida manter-se viva. O que é fé nesse sentido? É aquele movimento que faz a vida manter-se viva. Neste sentido, portanto, podemos dizer que fé não é propriamente adesão a ensinamentos, não é? Mas um movimento de descentramento de si. Por exemplo, sai da tua terra e vai para onde eu mostrarei, disse Deus a Abraão. E ao mesmo tempo uma adesão, confiança em outro. Então é preciso fazer esse movimento. Eu tenho fé, portanto eu saio da minha terra e vou para uma terra que o Senhor vai mostrar que eu não sei qual é. Por isso que eu falei de um inédito pessoal. E depois, esse movimento de fé é uma adesão a este outro que me convida, né? Que é o Senhor. É bem verdade que devemos aprender a fazer tal movimento, pois como sujeitos existentes por demais centrados só em si, senhores, patrões e donos absolutos de si, simplesmente nem sequer passa por nossa mente dispor-se para além de nossa própria existência ou horizonte. Eu posso ficar apegado aos meus caprichos, por exemplo, eu posso ficar apegado aos meus planos, posso ficar preso a isso, né? E não fazemos essa passagem, não acatamos as novidades que vão nos acontecendo, sejam alegres, sejam tristes, e a gente não vai conseguir dar sentido a isso, porque a gente não faz esse movimento, a gente fica recuado e não aceita os apelos, os chamados da vida. Em alguns casos, mesmo tendo consciência de precisar fazer tal travessia de si, tendemos a rejeitar porque nos vemos detendo-se e encerrando-se em nossa existência, e assim terminamos por deter nossa existência, amesquinhá-la, não expandi-la. Então a palavra técnica que eu usei aqui
foi a travessia de si. Aí cada um fica imaginando um pouquinho o que é uma travessia de si, porque eu sempre atravesso um lago, atravesso uma ponte, mas aqui se trata de fazer uma travessia de si, deixar um jeito de ser para tomar outra posição, outra maneira de ser. E a vida real, com seus acontecimentos, suas alegrias e seus aborrecimentos, a gente pode dizer assim, seus sucessos e as suas falências ou fracassos, a vida real vai nos convidar para isso. A gente pode pegar, portanto, quaisquer que sejam as circunstâncias, de uma maneira positiva, como um chamado a nascer de novo, que São Paulo diz: quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. Muito bem. Então, nós podemos ver também na página 12 o último parágrafo, tá bom? É sobre a vida viva. A única forma de estar vivo na vida é depois. A passagem paulina que nos acompanha, quando eu sou fraco, então sou forte, descreve o apóstolo Paulo, que termina por acatar em si sua fraqueza depois de ter recebido a presença de outra pessoa, o Senhor, que se fez presente com as palavras: basta-te a minha graça. Podemos bem imaginar o Senhor falando a Paulo: tua fraqueza, Paulo, não é motivo de derrota quando eu sou fraco, né? Então Paulo, é como imaginemos Jesus dizendo para Paulo: tua fraqueza não é motivo de derrota, desde que seja motivo de lançar-se em mim. Quando eu sou fraco, então eu sou forte. Foi a oportunidade dele lançar-se no Senhor. Acreditamos, portanto, que quando não fugimos de nossa fraqueza, deixamos de estacionarmos somente em nós mesmos e em nossas fantasias de grandeza. Eu deixo minhas fantasias de grandeza quando eu não fujo da minha fragilidade, quando eu não fujo da minha humanidade, quando eu não fujo da minha mortalidade. E assim entramos na vida, em uma interação vital com os seres, com os vivos e com o vivo, o vivente, que é o Senhor. Eis a única forma para se poder andar para além de um certo viver apequenado, porque assim eu dou permissão para que uma vida maior do que a minha se mostre, apareça e me alegre. Interessante isso, não é? É desta maneira que eu vou dando permissão para que uma vida maior do que a minha se mostre. É o inédito pessoal. A gente nem saberia, vamos dizer assim, a gente nem sabe, mas existe uma coisa nova, uma novidade. Mas é preciso que eu dê essa permissão para que essa novidade venha. Eu lembro do caso do Frei Daniel de Samarate. Ele era diretor de uma escola, diretor de uma colônia. A colônia ali era 5.000 famílias que ele administrava. Era um homem muito jovem, muito cheio de projetos e planos. E depois ele pegou a lepra. Ele descreveu no caderno dele, no diário, e disse: eu jamais pensei que encontrasse tanto consolo nessa cadeira de dor, que era a cadeira onde ele sentava, cheio de lepra, ele estava leproso. Aí ele diz assim: eu não troco esta cadeira de dor por aquela cadeira de diretor. O que é que ele viu? O inédito pessoal. Infelizmente, estar vivo na vida, em nossa época de afirmação de um certo sujeito, é difícil. Estar vivo na vida, hoje em dia, é difícil, porque o ser humano, cada vez mais, ele é afirmado nele mesmo, o narcisismo. Pois o sujeito moderno existe no aquário da própria vida pessoal, acreditando que há unicamente a própria vida de cidadão, agente de si, dono dos seus atos. Em outras palavras, a nossa tendência é resumir
a minha experiência pessoal, a minha vida, a vida de cidadão, ao agente de si, eu que me faço, e dono dos seus atos absolutos. Então, fica difícil perceber, né? Perceber uma novidade, se abrir a algo novo. Muito bem, então nós vamos ficar por aqui, mas afirmando que tudo isso é muito importante, porque é a única forma, quando eu sou fraco, então eu sou forte, fazer todo esse percurso de nascimento novo diante das circunstâncias de dores, é a única chance para fugirmos e para não cairmos no desespero. Desespero é a gente entrar num beco sem saída, esse é o desespero. Porque sem esse nascimento novo diante da realidade da vida, a gente vai, mais cedo ou mais tarde, entrar no desespero, entrar no beco sem saída. Que o Senhor nos acompanhe. Pai, do Filho e do Espírito Santo.